Senhoras, bom dia. Estamos mais uma vez na live do Instituto Verea e essa semana nós vamos falar sobre perdas e luto. A bem da verdade, nós vamos falar sobre pessoas e sobre coisas. E mesmo sabendo, em relação ao luto, que a vida acaba, nós não estamos preparados para perder alguém. Então, luto é esse processo necessário para preencher esse vazio deixado por perdas significativas, perdas de alguém, pode ser um emprego, pode ser um bem, qualquer coisa que seja uma perda. E tem uma questão que é muito importante. Muitos pacientes falam que querem esquecer. Não esquecemos. Não tem nada para esquecer. Tudo fica guardado na nossa mente. Fica tudo guardado no fundo da nossa mente. Não temos como esquecer. Se for o caso de pessoas queridas que faleceram, não vamos esquecer. Guardamos elas, guardamos as imagens, guardamos fotos, guardamos lembranças. Então, tudo fica guardado no arquivo da nossa mente. Quanto mais nós tentamos esquecer, menos conseguimos. Então, a perda, o luto, acompanha toda uma série de sentimentos que nós vivemos. Tristeza, raiva, culpa, ansiedade, solidão, desamparo, vazio no estômago, somatizações, aperto no peito, falta de ar, que no fundo é toda uma energia que precisa sair. Então, nós acumulamos energia negativa em função da perda, em função do luto. Toda essa energia, ela tem que ser posta para fora. E nós vamos pôr para fora somatizando. Tanto é que as filosofias, as religiões, têm algumas regras específicas sobre como lidar com o luto. Então, por exemplo, existem os primeiros 7 dias do luto, no qual a pessoa enlutada, ou a pessoa que teve uma perda, eu me refiro às duas situações, não deve desenvolver nenhum tipo de atividade. Ele deve ficar na casa dele, de uma forma confortável, ser atendido por pessoas, ser visitado por pessoas, mas não deve fazer nada. Atividade, trabalho, etc. Nada. Não é para fazer. É para pensar e elaborar na perda. Se for uma pessoa, elaborar na pessoa perdida tudo aquilo que essa pessoa significa. Porque nós vamos ver daqui a pouco que esse luto pode ser dividido, passa por 5 fases fundamentais, daqui a pouco. Depois dos 7 dias, e até o 30º dia, de uma forma geral, a pessoa pode recomeçar as atividades, retomar as atividades, atividade profissional, mas sem muita exposição, de uma forma discreta, porque essa ferida está aberta, está presente, está marcante. Depois do 30º dia até 1 ano, a pessoa volta à atividade normal, só que, evidentemente, e as religiões são sábias nesse sentido, ela não pode participar de eventos festivos, aniversários, festas, comemorações, nada que seja festivo.
A pessoa fica na dela, desenvolve a atividade dela socialmente, se apresenta, se manifesta, mas fica na dela. A partir daí, depois do primeiro ano, é obrigado a voltar às atividades normais. Basicamente, todas as religiões, através das suas cerimônias específicas, falam sobre isso. E os estudiosos percebem que essa sabedoria filosófica das religiões tem tudo a ver e é muito acertada. Porque o luto, a perda, não continua permanentemente. A vida continua. O mundo vai para frente. 11 horas do dia 23 de maio, hoje, já foi, nunca mais. Tudo aquilo que deixamos fazer até as 11 horas de hoje, não vai dar mais para fazer. Essa é uma perda. E nós temos que estar projetados no futuro, viver o presente, mas deixar de lado o nosso passado. Porque a vida continua. É isso que é o fundamental. É dessa forma que nós aprendemos a lidar com perdas, com luto. Além do mais, nós não podemos omitir para ninguém essa situação. Principalmente se for o luto de uma pessoa, a perda de uma pessoa, omitir isso com crianças. Porque se nós omitimos isso com crianças, é considerando que as crianças, por não terem acumulado cicatrizes como nós adultos, elas são muito mais sensíveis, elas percebem muito mais tudo aquilo que acontece ao nosso redor. E se as questões não forem claras, explícitas, se as questões não foram limpas, para que a criança possa entender sem alimentar mal-entendidos, pode acontecer que essa criança se desenvolva como um adulto inseguro, introvertido e com baixa autoestima. Então, a psicologia divide o momento do luto em 5 fases que são extremamente importantes. A primeira fase é a da negação, onde parece impossível a perda dessa pessoa, desse ente querido, ou a perda desse trabalho, ou a perda desse objeto, desse bem. Não dá para acreditar que isso possa ter acontecido. Então, essa é a negação. Sucessiva à negação, nós temos a raiva. Por que isso acontece comigo? Por que justo comigo? Porque eu que fiz sempre tudo certinho, tudo na forma correta, tenho que passar por um momento desse. Então, nesse momento, palavras de conforto, a presença dos outros, os tapinhas nas costas, são inúteis, desnecessários e não são bem-vindos. É melhor deixar a pessoa viver o sofrimento dela, viver toda aquela situação, realizar tudo aquilo que está acontecendo com ela, para que ela possa passar numa fase sucessiva que é a negociação. Quanto mais rápido passar para a negociação, é melhor. Ou seja, aceita a hipótese da perda e, eventualmente, começa a fazer promessas para que esse sofrimento acabe logo. Então, promessas, sacrifícios, conversa com Deus, se aproxima mais de tudo aquilo que normalmente nós não conseguimos ter um acesso, um contato e uma comunicação. Então,
Negação, raiva, negociação. Sucessiva a essa fase entra a depressão. A depressão, onde a pessoa toma consciência que aquela perda é inevitável. Não tem jeito, não tem o que fazer. A pessoa se conforma com aquilo que está acontecendo. Não tem como escapar. Vive aquele espaço muito vazio. Vive uma sensação de profunda impotência. Porque não tem como reagir. Não tem o que fazer. Não sabe o que fazer. Não pode fazer nada. Só aceitar. Enquanto vive esse momento de depressão, vai se conscientizando do nunca mais. Esse nunca mais é muito importante, é muito complexo, é muito sofrível, mas é o fato, é nunca mais. Então, todos aqueles sonhos, todos aqueles projetos, todas aquelas lembranças da pessoa que foi, da perda que aconteceu, ganham um novo valor, para chegar finalmente à aceitação. A aceitação, a pessoa aceita tudo aquilo que aconteceu, se faz uma razão daquilo que aconteceu, aceita toda aquela situação com a maior serenidade, sem desespero, e de uma forma geral, o espaço vazio vai sendo preenchido. Marli, bom dia. Vanessa, Daisy, bom dia. Obrigado, Daisy. Eu acompanhei você. Você não teria sucumbido à dor, mas provavelmente teria sido um pouco mais intensa e um pouco mais forte. Então, negação, raiva, negociação, depressão e finalmente aceitação, que normalmente, mais ou menos, é após um ano. Nós temos, de uma forma geral, valorizar aquilo que temos, enquanto o temos. Apreciar tudo aquilo que está ao nosso redor. Apreciar o prazer da vida. Apreciar o nosso trabalho. Por mais defeito, críticas e dificuldades possam existir, nós temos que dar valor e apreciar as nossas coisas. Muitas, poucas, bonitas, feias. Temos que dar valor, porque são todas situações que nós adquirimos, que nós conquistamos. Isso faz com que a gente esteja sempre, por mais que não esteja preparado, mas predisposto a aceitar com menos sofrimento a perda. Pessoas que convivem com familiares idosos, com familiares doentes, com familiares que nós sabemos qual é a evolução natural das coisas. Tem que ter a serenidade dentro de si, para poder entender que o caminho natural da vida, que faz parte da vida, a morte. A pessoa viveu a vida inteira, viveu o tempo dela, dependendo das religiões e das filosofias, e a um certo ponto é chamado para uma outra fase, para uma outra frequência. Mas certamente sai do nosso convívio, sai da nossa aproximação. E nós temos que estar preparados para poder lidar com isso da forma mais serena, menos desgastante possível. Então, precisamos aceitar e precisamos perceber que o tempo é o nosso amigo. O tempo nos ajuda.
E nós conseguimos superar esse momento difícil na medida que temos objetivos, na medida que temos focos, na medida que não nos deixamos levar, na medida que olhamos para frente, na medida que procuramos entender o que tudo isso significa. Qual é o legado simbólico dessa perda? O que essa pessoa deixou para nós? Qual é a mensagem? Qual é o patrimônio físico, material, emocional, espiritual que essa pessoa, ou esse objeto, ou essa situação deixaram para nós? E na medida que nós fazemos uma razão, e na medida que conseguimos viver, ir para frente, nós conseguimos superar perdas e lutos. Infelizmente não é um assunto de alegria, de sorrisos, de felicidade, mas é um assunto que faz parte com a nossa vida. Nós sempre vamos conviver com a vida, com a morte, com o luto, com perdas. De novo, como eu falei, por exemplo, nosso tempo está acabando. Teria muita coisa, teria muito prazer em continuar com vocês, mas tempos fugit, tempo passa. O tema da próxima semana, a pedido por muitas pessoas, vamos falar sobre ciúmes e desapego. Então, eu agradeço vocês pela participação, agradeço vocês por estarem aqui, por nos prestigiar toda semana com a participação de vocês. Divulguem para seus amigos, seus conhecidos. Se tiver alguma dúvida, entre em contato conosco pelo WhatsApp 11 9 9930 0230. Escrevam para verea@verea.com.br ou liguem para a clínica no 50 51 20 55. Obrigado a todos pela participação. Uma ótima semana a todos. Abraços.